Mais uma vez, quero desejar uma boa noite a todos os irmãos. Sintam-se abraçados pelo nosso Senhor Jesus nesta noite e que nós possamos aproveitar o máximo do aprendizado bíblico. Nós percebemos que no mundo que nós estamos, de internet, de tecnologia, muitas informações chegam até a nós a respeito do cristianismo, e nós precisamos estar muito bem balizados na palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. É muito importante, irmãos, a gente levar em conta a característica da igreja lá de Bereia, os bereanos. Tudo que os discípulos falavam, eles anotavam, e em casa eles iam verificar se os discípulos tinham falado a verdade. Por isso que é muito importante, principalmente nos nossos dias, com esse advento de internet, de redes sociais, é muita informação. E as informações que vêm, na maioria das vezes, não são informações espirituais, são informações que nos leva a ter pensamentos mundanos, né? Pensamento que nos afasta do nosso Senhor. Temos que ter bastante cuidado. O santuário celestial, meus irmãos, é exatamente hoje o que nós vamos falar. Ele chegou... Obrigado, irmão. Ele chegou pela primeira vez aqui no conhecimento dos seres humanos por alguns homens de Deus que estudavam a palavra de Deus, especificamente a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E até então, ali a partir do ano de 1831, até então não se conhecia que existia um santuário celestial, não é? E esse santuário celestial, eu achei super interessante a gente estudando a palavra de Deus, que o que a gente já estudou, né, de terça-feira até hoje, eu fiz aqui um breve resumo, que se a gente quiser a salvação em Cristo Jesus, a gente tem que lembrar do altar de sacrifício lá no pátio. Se a gente quiser se encontrar, ter uma nova vida, a gente tem que pensar em se batizar, que é representado pela pia, né? A pia de bronze ali no pátio. Se nós quisermos termos força para continuarmos sermos verdadeiros cristãos, nós temos que pensar ali no local santo, no candelabro que ficava à esquerda de quem entrava no local santo, com as 7 luzes acesas todo o tempo, representando o Espírito Santo de Deus, a luz, né, que nos dá orientação, que clareia a nossa vida espiritual. Se nós quisermos ter uma vida fervorosa, uma vida consagrada a Deus, uma vida de poder, é exatamente o que foi feito aqui na oração. Ser um homem e uma mulher de oração. E aonde a gente vai recorrer? Lá no altar de incenso, que também ficava ali na frente da entrada do Santíssimo, né? E se nós quisermos verdadeiramente conhecer toda a verdade de Deus, nós temos que lembrar da mesa da preposição, que ficava ali do lado direito do local santo, né? Ali ficavam os 12 pães ázimos, que representavam as 12 tribos de Israel, que é exatamente a Bíblia, que é o pão da vida, né? Que é exatamente o que nos prepara para essa vida cristã. E se nós quisermos verdadeiramente moldar o nosso caráter para levar o Evangelho de Jesus Cristo, ser atraído por outras pessoas através do nosso testemunho, do nosso caráter, nós vamos recorrer ali no propiciatório, né? Lá no local santíssimo, que estava lá a lei de Deus, o caráter de Deus. É mais ou menos um resumo, você falando espiritualmente, do que é
do que é os móveis do santuário, do que nós estudamos ontem, até ontem, né? Irmãos, o santuário terrestre representa o Antigo Testamento, tendo como sacrifício um cordeiro, né? Era imolado o cordeiro. O santuário celestial, nós temos como representação o Novo Testamento, só que o sacrifício foi feito por Jesus Cristo, né? Um homem igual a nós, que não pecou, era apto a fazer esse sacrifício, para que os nossos pecados fossem assumidos por ele, e a culpa, devido ao nosso pecado, fosse retirado de nós, né? As 3 fases da expiação, irmãos, de Cristo, começava no pátio, ali na morte de Jesus, começava no pátio, que é a morte do Cordeiro, depois vai para o santo, que é a intercessão de Cristo, e depois vai para o Santíssimo, que é o juízo investigativo, que é exatamente hoje o que nós vamos estudar. Mas como foi que a igreja dos pioneiros, que a igreja adventista teve o início, como foi que eles descobriram que existia um santuário celestial? Super interessante, irmãos. Quem já conhecia a história? Alguém conhecia a história já? Irmãos, quando você se aprofunda nos detalhes de como aquele povo, Guilherme Miller, 1831, aliás, Guilherme Miller, ele era um capitão de uma, podemos dizer assim, de soldados que estavam na guerra contra a Inglaterra, em 1816 até 1820, ele era o capitão de um esquadrão de soldados que eles lutavam contra a Inglaterra. Só que Guilherme Miller, ele achava na cabeça dele, os seus familiares eram todos batistas, mas ele achava que na cabeça dele, ele achava que Deus criou todas as coisas e depois abandonou, não existia Deus. Para ele, Deus criou todas as coisas e deixou tudo que ele criou a seu bel prazer, inclusive o ser humano. Não existia intervenção de Deus. E nesta guerra contra a Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra, caiu uma bomba no meio lá do esquadrão, e essa bomba explodiu, e pelo milagre de Deus, ninguém morreu. Guilherme Miller ficou impressionado, aí ele ficou acreditando na existência de Deus. O que foi que ele fez? Ele se aposentou como militar, e voltou para a sua igreja batista, mas ele não gostava do diácono. Quando o pregador faltava, o diácono tinha que ler toda a pregação para a membresia, e ele não gostava daquele diácono, e ele disse: Senhor, se tu queres que eu me aprofunde na tua palavra, me chama para me pregar, me dá uma pregação na tua igreja. E passou-se alguns dias, veio um jovem e foi convidar Guilherme Miller para pregar na igreja dele, e ele viu que ali foi um sinal de Deus, e depois que ele pregou, todo mundo gostou da pregação dele, e ele disse assim: vou me dedicar ao estudo da palavra. E ele começou a estudar Daniel e Apocalipse, passou mais ou menos 15 anos estudando Daniel e Apocalipse. Nos Estados Unidos surgiu um movimento chamado movimento millerista. Então, a partir de 1831, Guilherme Miller começou a pregar publicamente sobre a volta de Jesus, na profecia Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. Resumindo, a profecia, eles descobriram o início da profecia, foi lá até o sacrifício de Jesus Cristo, foi as 70 semanas que estavam determinadas para o povo de Deus, e chegou até a volta de Jesus em 1844, quando foi em 22 de outubro de 1844, alguns historiadores dizem, meus irmãos, que eram mais de 2 milhões de pessoas aguardando a volta de Jesus.
em 1844, porque tudo dava certo, bateu exatamente com a profecia. E ali na cidade de Nova York, na fazenda de Guilherme Miller, um grupo de pessoas muito grande estava no monte aguardando Jesus voltar, e Jesus não veio. Foi a grande decepção. Eles acertaram na data, mas erraram no evento. Guilherme Miller se decepcionou, voltou para sua igreja batista, lá na sua propriedade construiu uma igreja, e ali em 1849 faleceu. Não soube o que aconteceu com a profecia, mas existia um homem de nome Irã Edson, que era muito amigo de Guilherme Miller, que continuou os estudos, juntou um grupo de pessoas, e uma certa vez Guilherme Miller ia fazer Irã Edson foi fazer uma visita e teve que passar por um milharal, e nesse milharal, meus irmãos, logo depois do desapontamento, ali nos primeiros dias, o milharal, ele viu uma visão, e nessa visão no céu, ele viu o santuário celestial. Aí ele entendeu a revelação de Deus. Vamos estudar o livro de Hebreus. E começou a estudar o livro de Hebreus. Aprofundadamente começaram a estudar o livro de Hebreus. E buscaram lá, Hebreus capítulo 9, versículo 24, vamos ler? Hebreus capítulo 9, versículo 24. Foi um dos versículos chaves, mas ali ele cascaveou tintim por tintim, irmãos. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Olha só, irmãos, o que é que diz aqui nesse versículo? Vamos fazer uma oração. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, mais uma vez estamos aqui, meu Senhor, na tua casa de oração, nesse local reservado para o aprendizado espiritual, que está inserido na tua palavra, e desta feita iremos estudar sobre o santuário celestial, meu Senhor. Nos ilumina, nos capacita, não deixe que nada nos atrapalhe nesse relacionamento contigo através da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. 9:24 diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aqui é muito claro, né, irmãos? Paulo está dizendo aqui em Hebreus que Jesus, ele entrou num tabernáculo não feito por mãos humanas. Não foi um tabernáculo que foi orientado por Moisés, mas foi um tabernáculo que Deus falou para Moisés do modelo que estava no céu. Então, se foi um modelo, existia um tabernáculo lá no céu, um santuário lá no céu, que não foi feito por mãos humanas, foi idealizado pelo próprio Deus, e ele era bastante capacitado para comparecer junto ao Pai e levar as nossas súplicas até o trono da graça. Veja o 28, no mesmo capítulo, diz assim, 9:28, assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, ao que o esperam para a salvação. Entenderam, irmãos? Cristo agora, ele está no local santíssimo, intercedendo por nós, é o único que é suficiente, que é habilitado, porque ele não pecou, é o único, o Cordeiro Pascal, que é capaz de receber as nossas súplicas, de assumir as nossas transgressões, para que nós estejamos preparados para a salvação em Cristo Jesus. Vamos lá para Hebreus 4:14, nós estamos pegando aqui só pontos chaves, né? Mas esse livro de Hebreus foi estudado minuciosamente. Nós estamos aqui porque nós já entendemos que existe um santuário celestial, mas naquela época, no século XVIII, ninguém sabia de nada.
E aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha só, irmãos, como é claro, né? Às vezes eu fico pensando, por que os nossos irmãos de outras denominações não aceitam a clareza do Evangelho de Cristo? Aqui é muito claro, dizendo que Cristo entrou num santuário celestial. E aqui o versículo 14 do capítulo 4 está dizendo, visto que temos um grande sumo sacerdote. Só que Cristo, ele funciona como sacerdote, como sumo sacerdote. Aqui na terra, só quem estava autorizado a entrar no local santíssimo era o sumo sacerdote, não era o sacerdote, não é? Ele estava habilitado, porque ele estava preparado espiritualmente, para levar as transgressões do povo de Deus, para ali para o propiciatório, e fazia a aspersão do sangue dos pecados, de todos aqueles que confessavam seus pecados. O versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha só, semelhante a nós, ele veio a esta terra para cumprir o plano da salvação. Só que a diferença é que ele não pecou, mas nós pecamos, né? Cheguemos, pois, o 16, cheguemos, pois, com firmeza ao trono da graça. Que trono da graça é esse aqui que Paulo está falando, irmãos? Santuário celestial. Vamos chegar com firmeza. Você não precisa mais levar para o sumo sacerdote aqui na terra, você não precisa ir para o padre, você não precisa ir para o pastor, para o ancião, resolver o seu problema de pecado, a não ser que tenha consequências, né? Mas se o seu problema é com Deus, se você pode resolver o seu problema juntamente com Deus, se ninguém é prejudicado a não ser o seu relacionamento com Deus, você tem que chegar no trono de graça. Deus, o nosso Senhor Jesus, como sumo sacerdote, lá no seu trono de graça, lá no propiciatório no céu, na presença de Deus e dos anjos, ele é bastante fiel para aceitar o nosso arrependimento, as nossas súplicas, né? Para que possamos alcançar misericórdia e a chegar à graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos, não é? Então eles começaram a estudar o livro de Hebreus, e eles chegaram à conclusão que verdadeiramente existia um trono celestial, e que aquele dia 22 de outubro de 1844, naquele dia, Deus saiu do local santo e passou agora a interceder por todos nós no local santíssimo. Aí eu pergunto para os irmãos, tinha separação desse local para o local santíssimo? Quando Jesus, ali na cruz do Calvário, no monte do Gólgota, faleceu, morreu, que o seu sacrifício foi consumado, que o véu rasgou-se de água de alto a baixo, aquele véu que fazia a separação do santo e do santíssimo, simbolicamente, irmãos, aquele véu não existe mais lá no céu também. Então Deus, ele tanto habita no local santo, como no local santíssimo. Só que desta feita, ele está começando, em 1844, a purificação do santuário celestial. Aí você pergunta, mas no céu tem alguma coisa impura? Mas o sangue de Cristo, meus irmãos, simbolicamente lá no céu, ele representa a purificação de todos os nossos pecados, porque Jesus assumiu os nossos pecados. Jesus, ele simbolicamente, o peso que ele recebeu de todas as nossas transgressões, ele está lá no céu agora fazendo essa purificação,
Por isso que a profecia diz assim: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, né? Então começou naquela época, em 1844. Então Jesus agora está fazendo a purificação, que é exatamente o dia da expiação, né? Nós vimos aqui ontem que a expiação, o processo da expiação era a retirada do pecado do santuário, né? Pegava-se os 2 bodes, fazia um sorteio, o bode para o Senhor e o bode Azazel, e passava por todo aquele sacrifício, né? E o bode Azazel era colocado no deserto, e ali simbolizava exatamente o que vai acontecer com Satanás, né? No milênio. Mas vamos fazer uma representação assim, geográfica, o que significa o santuário celestial. Olha o que é que diz lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Agora, desta feita o capítulo 8, versículo 1. Não é Hebreus, não é esse que está falando sobre o grande santuário, mas vamos ler aqui que vai dar continuidade ao que nós estamos falando lá de Hebreus, né? Hebreus capítulo 8, versículo 1 diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à direita do trono da majestade. Meus irmãos, o que é que significa isso aqui? Tomando como base o santuário terrestre. Que trono é esse aqui? Não é o propiciatório? Não é? Diante da presença de Deus, Jesus está sentado ali diante do trono de Deus, como sumo sacerdote, não é? Nós podemos observar que aqui nitidamente, claro, sem sombra de dúvida, o santuário celestial existe lá no céu. E o versículo 2 diz assim: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Olha só, mais uma vez confirmando lá em Hebreus capítulo 9, o versículo 3 diz assim: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, o 4, ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, porque o sacerdote tinha que ser da linhagem da tribo de Davi, não é? Então Deus não estava habilitado, Jesus não estava habilitado para ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, não é? Por isso que ele não exerceu a função de sacerdote aqui na terra, que ofereceu dons segundo a lei, os quais, o versículo 5, os quais servem de exemplo e de sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo no monte que te mostrou. Interessante, né? Deus mandou Moisés fazer de acordo com o modelo que ele tinha mostrado lá no monte, que era exatamente o modelo que estava lá no céu. Agora nós vamos para Apocalipse, onde vamos fazer uma representação de como seria o santuário aqui na terra, o santuário celestial. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 1 e 2. Olha como é interessante aqui que João recebe uma revelação magnífica sobre o santuário. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Está falando de que aqui, irmãos? Do santuário celestial. E deixa o átrio que está fora do templo, e não as messas, porque foi dado às nações. Olha, está dizendo aqui que o pátio foi dado às nações. Vão gravando aí. Foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Né? O que é que Deus está dizendo aqui? Que o pátio representava as nações da terra. Olha só, o pátio representa as nações da terra.
o local santo e o local santíssimo agora tinha só um compartimento lá no céu, né? O altar de sacrifício, o que é que representava o altar de sacrifício? Representava exatamente lá no Monte do Calvário, que era o altar de sacrifício. E a pia, o que é que simboliza para nós hoje? A pia representa o tanque batismal que nós agora declaramos publicamente que somos servos do Senhor Jesus. Irmãos, o santuário terrestre, ele era construído de leste para oeste. Vocês sabiam? Onde é que nasce o sol aqui? É ali, é? Eu não sei onde é que... É lá, né? Então o santuário, ele sempre ficava de frente para o nascente do sol. E o oeste ficava o pôr do sol. Eu fiquei pensando, por que isso? Por que Deus disse que o santuário tinha que ficar da frente para o sol, para o nascer do sol, né? Nós observamos que todas as pessoas que entravam, davam as costas para o sol, porque o sol, meus irmãos, naquela época, era um Deus muito adorado naquela época. Então você já entrava ali com uma forma de protesto ao Deus Sol, você já dava as costas para o sol e entrava no tabernáculo, não é? Então, esse detalhe do santuário que ficou eu falar ontem, né? Então o sol, o tabernáculo era de leste para oeste. Vamos ver o que é que Ellen White fala sobre o santuário celestial, meus irmãos. Eu tenho aqui a meditação matinal de 1977. Essa meditação é uma bênção muito grande lá para a minha família, porque o nosso pôr do sol já está com vários anos que a gente faz baseado no que Ellen White escreveu aqui nesta meditação. Na página 248, ela falando exatamente aqui sobre o juízo investigativo, né? Que é exatamente o que está acontecendo lá no céu. É o dia da expiação. Esse dia da expiação vai ter um fim, né? O final do dia da expiação nós sabemos que é o fechamento da porta da graça. Mas veja só o que é que Ellen White fala aqui nessa página 248, ela falando sobre o juízo investigativo, que é lá no santuário terrestre, né? No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim Cristo, no final de sua obra de mediador, aparecerá sem pecado para a salvação, a fim de abençoar com a vida eterna o seu povo que o espera. Essa é a maior bênção, irmãos, a vida eterna. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo, porá todos esses pecados sobre Satanás, que é do bode Azazel, né? O originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito na terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado no fogo da destruição dos ímpios, né? Isso é no final do milênio. Aí ela continua dizendo aqui, olha, poucos, sim, somente poucos do imenso número do povo que povoou a terra serão salvos para a vida eterna.
Ao passo que as multidões que não se aperfeiçoaram a alma na obediência à verdade, serão destinadas à segunda morte. Está lá na fé para o qual eu vivo. Enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário celestial, deve haver uma obra especial de purificação ou afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Vocês observaram aqui, meus irmãos, que aqui, lá Deus está fazendo a intercessão, está fazendo esse trabalho de purificação, mas Ele quer que o seu povo aqui na terra viva uma vida santificada, que os nossos pecados têm que ser todos removidos, para que nós estejamos aptos para receber nas nuvens do céu o nosso Salvador. Essa é a expiação, né? Já que na página 249, na página 246, diz assim: a vinda de Cristo ao lugar santíssimo como sumo sacerdote, para a purificação do santuário, a que se faz referência a Daniel, no capítulo 8, verso 14, a vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha apresentado em Daniel 7, verso 13, e a vinda do Senhor a seu tempo, predita por Malaquias, são descritas no mesmo acontecimento, e isto é também representado pela vinda do esposo ao casamento, descrita por Cristo na parábola das virgens, lá em Mateus capítulo 25. A purificação do santuário, exatamente isso que eu queria falar para os irmãos, a purificação do santuário envolve uma investigação, um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo, para resgatar o seu povo. Vocês estão entendendo, irmãos? A graça se fechar, não tem mais nada o que fazer. O que for santo continua santo, né? O que for ímpio continua ímpio. Aqui é bem claro. Na purificação do santuário envolve-se investigação e um julgamento. Isto deve efetuar antes da vinda de Cristo para resgatar o seu povo, pois que quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. No dia do final acerto de contas, posição, classe ou riqueza não alterarão o mínimo que seja o caso de alguém. Quer dizer, posição social não vai beneficiar a ninguém. Pelo Deus que tudo vê, os homens serão julgados pelo que são em pureza, em nobreza e em amor a Cristo. Isso está lá em Fé, o qual eu vivo, na página 207. Então, irmãos, a nossa vida aqui na terra tem que ser verdadeiramente uma vida santificada. Nós temos que sair da síndrome do pátio, né? Como eu falei ontem. A síndrome do pátio. Vai para o batismo e continua a mesma vida, não anda em novidade de vida, não busca se aperfeiçoar a sua fé, o conhecimento de Cristo, e fica ali numa vida medíocre, como um cristão, mas não tem uma vida consagrada, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de testemunho, e aí você vai estar no estado de Laodiceia. E Jesus Cristo disse para Laodiceia: porque tu não és nem quente nem frio, tu estás em cima do muro, tu és morno. Estou a ponto de vomitar, porque tu precisa tomar uma decisão.
nós precisamos tomar uma decisão. Nós temos que ser fervorosos na fé. Nós temos que ser homens e mulheres consagrados ao nosso Deus. Por isso que está dizendo aqui, que Deus vai levar aqueles que levaram em consideração a pureza de Cristo, a nobreza e o amor do nosso Salvador. Irmãos, a Nova Jerusalém, ela vai descer após o milênio. A Nova Jerusalém, ela vai ser o trono de Deus aqui na terra. E nós vamos construir as nossas casas ao redor da cidade santa. E nesta cidade santa vai ficar o trono de Deus. Vai ser o propiciatório. Oi? Sim. Isso, exatamente. É exatamente assim, irmã. Então, irmãos, a terra, ela vai ser purificada totalmente. Os pecados foram colocados sobre Satanás, que é o autor de todos os pecados da humanidade, né? Ali na descida de Jerusalém, a ressurreição para a morte, que é a segunda ressurreição de todos aqueles que não aceitaram a Jesus, todos os joios que foram retirados do meio do povo de Deus, que estão esperando a segunda morte, naquele momento que a Nova Jerusalém desce, Satanás ainda vai tentar pelejar para destruir a cidade, e é onde ele vai ser destruído totalmente, juntamente com os seus seguidores. E agora a igreja militante, que somos nós hoje, iremos ser, depois do fechamento da porta da graça, a igreja triunfante. E essa igreja triunfante, meus amados, vai poder face a face se comunicar com Deus. Vai poder tirar todas as dúvidas, vai poder conversar com Deus. Vejam só que bênção, meus irmãos. Os irmãos pensam nesse momento. Irmãos, nós temos que sonhar com isso. Nós temos que viver isso. Nós temos que trabalhar para fazermos parte dessa grande multidão. Então a terra será purificada, e a Nova Jerusalém, ali onde vai estar o santuário de Deus, e ao redor o povo de Deus. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, quando Ele traçou o plano da salvação, tudo perfeito, tudo magnífico, nós podemos até dizer assim, olha, para mim é impossível, verdadeiramente, se for eu só, eu não vou conseguir, eu tenho que buscar auxílio no Senhor Jesus, para que Ele possa me dar forças, para superar todos os obstáculos que eu tenho que superar durante toda a minha história de vida aqui na terra. O santuário celestial, meus irmãos, é uma obra de misericórdia, mas nós temos que entender também, que o santuário celestial é uma obra de juízo, porque Deus precisa dar fim no pecado, mas Ele é tão misericordioso, que Ele espera por mim e por você, para que nós possamos adentrar no trono da graça, e dizer como Davi, Senhor, o que é preciso eu mudar? Se for preciso trocar o meu coração, Senhor, me ajuda para que o Senhor transforme o meu coração, nesse coração de pedra, para me fazer ter uma vida reta, baseada nos caminhos do Senhor. Irmãos, os pilares da fé adventista iniciou no estudo do santuário celestial. E quando lá em Apocalipse 14:12, nós podemos até ler, Apocalipse 14:12, nós vamos encerrar.
versículo 7, 14, 7, aliás, dizendo assim, as mensagens angélicas, né, que é a base da mensagem adventista. Mas o versículo 7 diz assim, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Irmãos, esse versículo aqui especificamente está apontando para o desapontamento de 1844, quando aqueles pioneiros da igreja começaram a estudar, e eles perceberam que Jesus passou do local santo para o local santíssimo. Eles viram por esse versículo dizendo, olha, começou o juízo de Deus, começou a expiação de Deus, agora no santuário celestial. Mas eles pensavam que o que iria ser purificado era a terra. Eles erraram no evento, mas acertaram na data. E aqui Deus, a partir de 1844, começou a julgar todos aqueles que se renderam aos pés de Jesus. E o terceiro anjo diz assim, seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado com o cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui é uma característica, irmãos, daqueles que não vão fazer parte desse grupo de pessoas seletas, daqueles que adoraram a besta, o sistema papal, daqueles que têm o domingo como dia de guarda. E nós podemos observar que o juízo de Deus começou, e a referência que o versículo faz, diz assim, adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo que nela há, reportando exatamente para os 7 dias da criação, e ali no sábado ele descansou, porque adorar o Deus, no santo sábado do Senhor, significa adorar o Deus da criação. Meus irmãos, o meu desejo e a minha adoração é que nós possamos nos aprofundar mais sobre esse assunto do santuário, porque é de suma importância para a nossa vida espiritual. Amanhã nós estaremos aqui encerrando com assuntos, esse assunto vai ser surpresa. Os irmãos não deixem de vir, que nós vamos fazer um fecho de tudo que nós estudamos aqui, vamos fazer um resumo de tudo que nós estudamos, e buscando na palavra de Deus argumentos, para que nós possamos entender que o juízo de Deus está em pleno vigor, está sendo feito nesse exato momento, para que todos nós possamos recorrer ao nosso Deus que está no santuário celestial, e ali nós possamos estar aptos diante desse juízo. E não vamos esquecer, lá em João diz bem claramente, que nós temos um advogado lá no céu, que ele é bastante fiel para interceder por nós. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Irmãos, ainda dá tempo de cantar um hino? Vamos cantar um hino. Eu avisto uma terra feliz. Eu só não sei o número desse hino. Eu avisto uma terra feliz. Os irmãos, pode pesquisar aí, irmãos? Eu lembrei desse hino e ele vai encaixar aqui.
Alô, som. Alô. É o 572. 572. O Lar Feliz. Irmãos, vamos ler esse hino com bastante alegria, com entusiasmo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Deus, Criador do céu e da terra, aqui, meu Senhor, aprendemos um pouquinho deste santuário, meu Pai, onde Tu ministras aí no céu, onde Tu intercede por todos nós que aqui estamos, pecadores, somos carentes, meu Senhor, da Tua misericórdia. Ó Deus e amado Pai, nós gostaríamos imensamente, ó meu Pai, que Tu nos ajude nessa caminhada aqui na terra, para todas as vezes, meu Senhor, que viermos a cair, nós possamos recorrer a este advogado, a este sumo sacerdote celestial, que ele é bastante fiel, capacitado para nos perdoar e para nos tirar da culpa do pecado. Ó Deus e amado Pai, faz com que nós estejamos, ó meu Pai, cientes deste juízo que já começou em 1844. Nós precisamos sair do pátio
Nós queremos, meu Senhor, entrar com a Tua ajuda no local santo, para termos uma vida santificada na Tua presença, e possamos ser homens e mulheres que levam esperança no Teu Evangelho para aqueles que não Te conhecem. Ó Senhor Jesus, purifica a Tua igreja, capacita esse povo, meu Pai, na pregação do Evangelho, no testemunho, na oração, no estudo da palavra. E muito obrigado por essa oportunidade que Tu nos dá, de podermos aqui na Tua casa aprendermos mais de Ti, meu Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos proteja deste mundo mal, nos leva para casa na companhia dos Teus santos anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos os irmãos, e estaremos aqui nesse mesmo horário, amanhã, se Deus permitir. Amém.